Sejam bem-vindos ao Trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Vamos aos destaques. Magistrados de toda a Justiça do Trabalho em Mato Grosso se reúnem para evento de capacitação. Tudo que aqui é aprendido vai reverter em prol do cidadão. As regras para quem precisa faltar ao trabalho. Algumas ausências são justificadas e têm limites. No caso de falecimento, as faltas justificadas só servem para o cônjuge ou parente de primeiro grau. E você confere ainda a entrevista em estúdio, o giro da semana com os principais fatos da Justiça do Trabalho e o que rolou de melhor em nossas redes sociais. Tudo isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. A Escola Judicial do TRT de Mato Grosso promoveu a Semana Jurídica, um encontro de capacitação que reuniu todos os magistrados da Justiça do Trabalho do Estado. Confira como foi na matéria. A primeira Semana Jurídica de 2017 é a oportunidade especial para que juízes e desembargadores possam se atualizar e também ter um momento de troca de experiência. Isso agrega muito valor ao nosso trabalho diário na vara. Nós poderíamos, por exemplo, demorar quase um mês para fazer um determinado tipo de pesquisa e agora nós estamos aprendendo, como efetivar isso em menos tempo. Na programação foram abordados assuntos do momento, como orçamento público, assédio moral e a aplicação dos precedentes na jurisdição trabalhista. A possibilidade de compartilhar algumas reflexões com os juízes e os servidores da terceira região é muito relevante, porque nós temos que nos dar conta, todos nós, de que mudou muito o direito nos últimos tempos. Nós temos cada vez menos um direito baseado na lei e cada vez mais um direito baseado nas decisões dos tribunais. O papel da jurisprudência cresceu, a sua importância aumentou muito e isso põe novos problemas com os quais os juízes se deparam no dia a dia, no julgamento dos seus processos. E esses problemas trazem alguns desafios interessantes. Todos nós, os juízes, os advogados, nós temos de estar preparados para enfrentar esses desafios. E é com a reflexão, com essa oportunidade que a escola do Tribunal da 23ª Região abre, é com tudo isso que nós poderemos estar mais preparados. O tema orçamento público, nesses últimos tempos tem sido assim um dos assuntos mais comentados, e até por causa do nosso cenário político e tem influenciado profundamente toda a administração. Então hoje nós estamos vivendo assim uma era de mudanças e essas mudanças é que nós temos que entender e começar a praticar, porque realmente a gente tinha um paradigma antes de 2016 e que foi totalmente alterado a partir de então. Agora, em época de emenda constitucional, com o novo regime fiscal e a contenção de gastos, limite de despesa, limite de remuneração, limite de recurso. Então, é muito importante que hoje a gente tenha esse bate-papo aqui mostrando o que realmente é o compromisso que nós temos que ter a partir de agora para que a gente possa ter anos com mais tranquilidade. Em paralelo, o tribunal também promoveu a primeira Semana de Desenvolvimento Gerencial, voltada aos servidores, gestores da área jurídica e administrativa. Você poder reunir no mesmo espaço, no mesmo período, e um grupo de gestores como diretores de secretaria, coordenadores da área administrativa, secretários, é muito importante, assim como os juízes aqui nesse ambiente, um momento de capacitação continuada, de aprimoramento do conhecimento para levar ao cidadão, que eu gosto sempre de repetir, que é quem nos remunera, esse legado, deixar algo de importante para eles, que ao fim e ao cabo, tudo que aqui é aprendido vai reverter em prol do cidadão. A Semana Jurídica ocorre todo semestre e é realizado pela Escola Judicial do TRT de Mato Grosso.
Bom, a Escola Judicial se preocupou nessa primeira Semana Jurídica de 2017 não só em trazer palestrantes de renome nacional, que tenham muito conhecimento na área, palestrantes de outros órgãos, magistrados, professores de universidades renomadas, como também de dar oportunidade a servidores e magistrados da casa. Então a gente se preocupou muito com essa pluralidade de ideias, de conhecimento. E chega um momento em que todo funcionário precisa faltar ao trabalho. Mas você sabe quais faltas são justificáveis e quais não são? Veja algumas regras na reportagem da Priscila Halder. Muitos chefes não gostam, mas é difícil encontrar um trabalhador que nunca tenha faltado ao serviço. E na maioria dos casos, a justificativa está na ponta da língua. Só se for por doença, né? Doença ou alguém falecer na família. Agora tem muitas pessoas que fazem serviço porque quer mesmo, né? Preguiça de trabalhar. E muita gente desempregada e pouco tem emprego e realmente esquece aquela obrigação de cumprir o horário de trabalho, né? A doença, né? Votar. Ninguém gostaria de ter motivos delicados como ficar doente ou perder um ente querido para faltar ao serviço, não é mesmo? Mas no caso de falecimento, as faltas justificadas só servem para o cônjuge ou parente de primeiro grau. A regra é que qualquer falta ao serviço, o empregado tem que apresentar um documento, seja um atestado médico ou, dependendo da situação, um outro documento que comprove e justifique aquela ausência. Outros casos em que a falta é justificada por lei são 1 dia a cada 12 meses em caso de doação de sangue, 3 dias consecutivos em virtude de casamento, pelo tempo necessário quando tiver que comparecer a juízo, até 2 dias para fim de alistamento eleitoral, no período que tiver que cumprir exigências do serviço militar, nos dias de provas de exame vestibular, licença maternidade, que podem ser de 4 a 6 meses, licença paternidade, que são de 5 dias consecutivos, e auxílio-doença, devidamente atestado. Em casos que não há justificativa legal, como procedimento estético, por exemplo, vale o bom senso de ambas as partes. Então, ainda que aquele procedimento estético seja apenas, vamos dizer, para embelezamento, o que deve haver entre as partes é um contato prévio do empregado informando o empregador que ele pretende fazer aquele procedimento e o empregador aceitar ou conversar entre as partes a melhor forma de se resolver o problema. Mas há determinadas situações que não existem justificativas. Sinceridade? Bagunça. Hoje eu não faço mais isso. Para as faltas sem justificativas, o patrão pode descontar os dias não trabalhados do salário do funcionário. E se esse limite ultrapassar o permitido anualmente, ele também poderá perder alguns dias das suas férias. Nesse caso das faltas injustificadas, o artigo 130 da CLT tem uma tabela que indica que até 5 faltas durante o período aquisitivo não haverá diminuição no período de férias do empregado. De 6 a 14 faltas injustificadas já reduzirá as férias do empregado para 24 dias. De 15 a 23 faltas, essa redução já é para 18 dias nas férias do empregado. De 24 dias a 32, já reduz para 12 dias as férias do empregado. E se essas faltas injustificadas ultrapassar 32 dias durante o período aquisitivo, o empregado perde o direito às férias. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta para mostrar os principais fatos que marcaram a Justiça do Trabalho e também para falar sobre o que rolou de melhor em nossas mídias sociais. Reafirmando seu compromisso com a transparência e a cidadania, o TRT Mato Grossense disponibiliza em seus sites os mais variados tipos de informações e serviços. Além, é claro, das notícias do Judiciário Trabalhista em nosso estado, atualizadas diariamente. Acesse já www.trt23.jus.br. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra.
A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. Descobri que eu posso ser quem eu quiser. Um super-herói e um astronauta. Posso conhecer a Lua e o fundo do mar no mesmo dia. E às vezes, o que dá medo nem sempre é tão assustador assim. E que nada é mais importante do que ter amigos e família. E sei que amanhã é mais um dia cheio de novas descobertas. Mais de 3 milhões de crianças no Brasil não têm direito à infância. Toda criança merece ser criança. Amigo, já vai pra casa? Vou nada, ainda vou ter que rodar a noite inteira pra fazer umas entregas. Rapaz, vê se para pra descansar, hein? Porque eu dirigir o dia e a noite inteira cansa o motorista. Eu não canso à toa, ainda aprendi uns truquezinhos aí pra tapear o cansaço. Deixa comigo. Viu o que eu te disse? Trabalho direito é trabalho seguro. Pior que é. E no quadro direto de Brasília, o Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão que condenou a Skin Cariol a indenizar em R$20 mil um vendedor. Ele foi submetido a condutas abusivas na cobrança de metas, entre elas, acredite, agressão com galhos de árvore. Além de apanhar com os galhos de árvore, ele era obrigado a fazer polichinelos, cantar gritos motivacionais e levar borrifadas de água no rosto. A empresa reconheceu que o gerente teve uma conduta abusiva, mas como ele se recusou a mudar, ele foi demitido. A empresa, porém, alegou não haver prova de dano moral ao vendedor. Na primeira instância, ficou determinada uma indenização de R$7 mil. O valor foi aumentado para R$20 mil no Tribunal Regional do Trabalho do Paraná. E aí a empresa recorreu aqui ao TST. O relator do caso, o ministro João Oreste Dallazen, entendeu que houve ofensa à honra do trabalhador, caracterizando o assédio moral. Por unanimidade, os ministros mantiveram a indenização em R$20 mil. E ainda cabe recurso. E a gente fala agora sobre as nossas redes sociais. Na verdade, sobre o que teve de melhor em nossa página no Facebook. Quem conta tudo pra gente é a Júlia Correia. Olá, Zequias! Agora chegou o momento bem descontraído do programa. Aliás, descontraído e com muita orientação, não é? E o que agradou os seguidores nas nossas redes sociais esta semana foi esse post aí, onde alguém diz que não existe mais trabalho escravo. A Mônica, que é só uma criança, questiona essas informações com apenas 3 letras. Ah, tá. E ela tá certa de duvidar, sabe por quê? Segundo os últimos dados do IBGE, em 2015, havia pelo menos 1,5 milhão de pessoas impedidas de deixar os empregos porque tem algum tipo de dívida com os empregadores. E essa prática é considerada uma das características que define o trabalho análogo ao de escravo. São tantas informações nesta página do TRT de Mato Grosso que a cada post a gente aprende um pouco mais. E os nossos seguidores gostaram muito. 107 compartilharam e os comentários foram polêmicos e se estenderam para uma possível reforma trabalhista, com muitas discussões de ideias e opiniões diferentes. Então, comentários à parte, vamos ao próximo post. Olha quem traz o recado, o Superman. Ele traz um esclarecimento muito importante para todo trabalhador e empregador. Você sabia que o sábado é contado como dia útil? Não? Então agora você já sabe. De segunda a sábado é dia útil. Só não é considerado dia útil o domingo e os feriados. Portanto, não tem desculpa para não receber o salário caso o dia útil caia bem no sábado, né? Mas se a empresa não trabalha aos sábados, o pagamento deve ser feito na sexta-feira. Os internautas curtiram as informações do post 274 vezes. E, é claro, inúmeros comentários. O Evaí disse: o idealizador desta página está de parabéns, sempre orientando os seus seguidores. Viu só? Assim como o Evaí, mais de 42 mil pessoas já curtiram a nossa página.
Afinal, quem não quer ficar por dentro dos direitos e deveres trabalhistas, não é mesmo? E você, corre agora mesmo na nossa página do TRT Mato Grosso e siga a gente no Instagram. Eu fico por aqui e você continue conectado com a gente através das nossas redes sociais. Zequias. Obrigado, Julie. Vamos agora para o Giro da Semana com os destaques da Justiça do Trabalho. O prefeito de Lucas do Rio Verde, Luiz Binotti, planeja construir um complexo para abrigar a unidade da Justiça do Trabalho e todos os órgãos públicos existentes na cidade. A construção de uma nova sede para a vara do município está prevista para acontecer em outro terreno, que foi doado pela prefeitura. Verbas para a obra já foram autorizadas pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho e o tribunal está realizando o projeto licitatório para a contratação da empresa que irá fazer o projeto arquitetônico. A Vara de Lucas do Rio Verde é uma das unidades do Estado com maior movimentação processual. Só no ano passado foram quase 3.000 novos processos. Um ex-empregado da concessionária de serviços públicos de água e esgoto de Cuiabá, a CAB, escondeu fatos importantes durante o processo que ajuizou na Justiça do Trabalho e foi condenado por litigância de má-fé. Ele havia sido dispensado sem justa causa depois de ter renunciado ao cargo de vice-presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, e a estabilidade inerente a esse cargo. E mesmo assim, procurou o judiciário pedindo indenizações pela dispensa. A nova diretoria da Associação de Magistrados da Justiça do Trabalho em Mato Grosso tomou posse na última quarta-feira. O juiz do trabalho André Molina estará à frente da entidade no biênio 2017 a 2019. E no próximo bloco, a jornalista Aline Cubas entrevista o juiz Nicanor Fávero. Ele é vice-diretor da Escola Judicial aqui no TRT de Mato Grosso e comenta sobre as ações de capacitação de magistrados e de servidores e como isso reflete no atendimento ao cidadão. Não saia daí, que a gente volta já. O TRT de Mato Grosso reconhece que ser bem atendido é um direito de todo cidadão. Por isso, a Central de Atendimento ao Jurisdicionado e a Ouvidoria, localizadas no térreo da sede do TRT, estão à disposição para informar e orientar o público em geral, que poderá também fazer reclamações, elogios ou sugestões. Certamente, a sua participação irá contribuir para a melhoria de nossos serviços. Venha, participe, teremos o maior prazer em recebê-los. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. Tá indo aonde? Tô subindo. Meu turno já vai começar. Cadê o capacete, o óculos, a luva? Cadê o cinto de proteção? Larga de ser chato, rapaz. Esse troço me atrapalha, me aperta e não consigo trabalhar. Ó, dá licença que eu já tô atrasado. Eu te falei, trabalho direito é trabalho seguro. Pior que é. Bem-vindo de volta ao Trabalho em Revista. Foi realizada agora, recentemente, a Semana Jurídica, momento em que os magistrados da Justiça do Trabalho mato-grossense puderam se atualizar. O evento é uma iniciativa da Escola Judicial do Tribunal, cujo vice-diretor é o nosso entrevistado de hoje. Juiz Nicanor Fávero Filho, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Quando a gente pensa em juízes, em desembargadores, a gente imagina o tanto de esforço e tanto de conhecimento que ele teve que acumular, inclusive para passar nesses concursos dificílimos. Esses profissionais tão qualificados ainda precisam passar por treinamentos e capacitações? Olá, Aline. É um grande prazer estar aqui com você. Há necessidade dessa atualização quando o profissional da área jurídica se forma, ele exclusivamente é preparado para a atuação, mas com uma base teórica eminentemente jurídica.
normas legais, jurisprudenciais, doutrina, e não recebe aquela formação que hoje o magistrado moderno necessita ter. Conhecimento de sociologia, antropologia, administração. E a escola judicial, quando recebe os magistrados, aqueles que são recém-egressos do concurso público, primeiro faz aquela ponte entre os novos com os mais antigos para que haja uma troca de experiência, para que o magistrado novo não vá para uma sala de audiência tão somente com aquele conhecimento teórico. Muitos vêm da carreira da advocacia e já possuem essa experiência, outros não, são de serviço público, ou há aqueles também que apenas estudaram para o concurso. Então, quando se vem frente a frente com o processo e com as partes, apresenta algumas dificuldades, o que é mais do que natural. O que é novo e que é desconhecido, por vezes pode gerar algum temor. Então, esses recém-egressos são recepcionados pela escola judicial, que através de professores, tanto magistrados como técnicos de outras áreas da administração, da sociologia, fazem com que eles tenham ciência e conhecimento do que é necessário se saber para poder se administrar uma vara. O juiz moderno hoje não é só uma pessoa que decide, ele também administra. E no dia a dia da magistratura, com as alterações que existem nas leis, com a incorporação de conhecimentos vindos até de outros sistemas jurídicos, é imperioso que se faça uma atualização para que os magistrados mais experientes também adquiram esses novos conhecimentos, aprendam a utilizar de novas ferramentas da informática para podermos desempenhar melhor a nossa profissão. Que é o que ocorreu nessa semana agora, foi para todos, né? Novatos e os mais experientes. Sim, há a participação de tanto dos magistrados recém-possados como dos mais antigos, para que haja uma troca de experiência e os mais antigos que estão na atuação do dia a dia tenham a oportunidade também de conhecer novas ferramentas, se atualizarem com os novos diplomas legais que estão sendo aprovados, que está havendo uma alteração muito rápida e estamos na iminência agora da reforma da Previdência, da reforma trabalhista. Então, esse encontro que tivemos foi essencial para esse tipo de discussão com todos. E tem uma periodicidade, doutor, desses eventos ou eventos de capacitação, de atualização? A semana jurídica que acabou de ocorrer, ela é obrigatória por imposição do CNJ e o nosso tribunal a realiza semestralmente com 30 horas de carga-aula. O conteúdo, a programação da Escola Judicial do TRT, ela é feita exclusivamente pela unidade ou há outros parceiros? A programação é desenvolvida com a tomada de opiniões dos colegas e verificação do que está ocorrendo no dia a dia, nos processos legislativos, para que possamos antecipar o que vai ser promulgado e desde já estudarmos. A escolha dos temas é especialmente feita pela indicação dos próprios magistrados que vão participar da sessão. E no estado do tamanho continental como Mato Grosso, essa capacitação, o papel da escola ganha uma outra importância, né? Uma importância muito grande. O nosso estado ele tem uma gama de atividades muito variada. No norte, hoje menos, mas a época que fui magistrado em Colíder, 90% das ações era a extração de madeira. Hoje lá nós temos a pecuária, nós temos na região centro-norte, centro-oeste a exploração da agricultura, muitos frigoríficos para a região de Barra do Garças. Então cada sub-região possui uma atividade econômica particular. Com a nossa semana jurídica, nós conseguimos fazer uma troca de informações e dentro dessas trocas de informações nós conseguimos, embora não estejamos atuando especificamente em cada área, adquirir novos conhecimentos com os colegas. Olha, eu tenho problemas lá na região madeireira, eu tenho problemas na região da agricultura. Então são particularidades que às vezes os colegas que estão lotados em outras sub-regiões não têm o conhecimento. Essa troca de informação é essencial. É uma evolução no aprendizado que todos conseguimos obter participando da Semana Jurídica. O senhor falou em trocas, né? Para a realização dessas capacitações, a escola conta com alguma parceria? Nós temos uma parceria com a AMATRA, a Associação dos Magistrados, e estamos firmando, embora ainda esteja em início de negociação,
com a nossa co-irmã do Mato Grosso do Sul, uma vez que há magistrados de lá que são oriundos daqui, há servidores que são oriundos de lá, juízes daqui que são servidores de lá, o vice-diretor da Escola Judicial de lá foi magistrado aqui, o Isidoro Paniagua. Então nós estamos iniciando uma tratativa para que magistrados de lá venham ministrar aulas aqui e nós possamos também encaminhar colegas daqui para ministrarmos aulas para lá, para o pessoal de lá. Para a gente encerrar, doutor, tudo isso para refletir lá na ponta, lá no cidadão. Sim, a sociedade moderna exige que o magistrado não seja mais um ser deslocado do meio social. Ele tem que ser um juiz vinculado aos problemas regionais para que possa saber as causas daquele litígio, a melhor solução daquele litígio, qual o efeito de sua decisão vai provocar naquela sociedade. O juiz, então, passou a adquirir essa simbologia de ser um ser integrante da sociedade, quebrando aquele paradigma anterior que tínhamos. Nossa, o juiz é um ser que não se deve discutir, não se deve criar qualquer embate. Não, o juiz tem que estar integrado no meio social. E esses cursos que nós proporcionamos também têm esse aspecto. Há disciplinas que são ministradas com o sentido de estimular, de ensinar, de fazer a adaptabilidade de todo magistrado ao meio social em que vive. Como se faz isso? Com troca de experiências e aulas teóricas também. Mas além dessa preocupação com quem já está aqui, doutor, há uma discussão sobre a formação desses profissionais, especialmente direito e dessas áreas, com essa formação humanística, né? Sim, já observamos durante esses anos que os magistrados recém-possados já têm uma certa formação humanística, mas isso depende muito do local de estudo, da formação familiar. E aqui na escola a gente procura enfatizar esse aspecto da necessidade do cidadão, do magistrado se tornar um juiz cidadão, integrado à sociedade, compreendendo as razões, sendo parte dela, se afastando daquele estereótipo de que o juiz é um ser afastado, que não deve se discutir, não se deve trazer para o diálogo. É longe disso a nossa intenção. Especialmente, doutor, no caso da magistratura trabalhista, que lida com esse direito social tão básico e tão importante que é o trabalho. Direitos garantidos na Constituição, o primeiro a ser o defensor dessas garantias tem que ser o magistrado. E aqueles que socorrem da magistratura trabalhista, da Justiça do Trabalho, assim esperam. Doutor Nicanor Fávero Filho, vice-presidente da Escola Judicial, muito obrigada pela sua participação, por todas essas informações. E assim a gente termina o nosso programa desta semana, mas você pode revê-lo a qualquer momento, você sabe, na página do TRT na internet, link vídeos, ou no YouTube, o endereço está aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook, o Twitter, o Instagram do Tribunal e ficar bem informado sobre a Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.